Nesse editorial, de todos os assuntos que a gente vai tratar, a gente vai começar falando de CPMI do dia 8 de janeiro. Hoje é um dia que está todo vapor a CPMI. Está rolando a CPI do MST e a gente vai falar dela no próximo editorial. Nesse aqui a gente vai falar da CPMI que teve uma decisão do Barroso sobre o Wellington Macedo. Para quem não conhece o Wellington Macedo, ele é cearense, é um jornalista e ele está preso. A acusação sobre ele é sobre aquele caso da bomba no aeroporto de Brasília. Lembra daquele caso do George Washington? Pois é. Ele acusou, né? Ele falou que o Wellington Macedo estava alinhado com ele e por isso o Wellington Macedo acabou fugindo para o Paraguai. Lá no Paraguai, um acordo entre a Polícia Federal e a Polícia do Paraguai não obedeceu ao pedido de asilo político que o Wellington e outros fugitivos estavam lá. Tá? Então, eles que foi noticiado por parte da mídia como perseguidos políticos, outra parte da mídia anunciou como criminosos, extremistas, e o fato é que pesou aqui a argumentação de serem criminosos, extremistas, e ele acabou sendo preso. O Wellington Macedo, ele é jornalista e ele já tem uma passagem pela prisão. E aí, a passagem pela prisão que ele tem, pasme, você lembra do Sérgio Reis, aquele que já foi, inclusive, deputado federal? Ele fez um vídeo chamando o povo para o 7 de setembro. Você deve lembrar desse caso. Esse vídeo viralizou à época. E aí, o Wellington Macedo divulgou esse vídeo, republicou esse vídeo do Sérgio Reis. E por ter republicado esse vídeo do Sérgio Reis, o Alexandre de Moraes mandou prender o Wellington Macedo, que é um jornalista e ele se manifestava nas redes sociais como um militante a favor da verdade, ou seja, ele queria mostrar os fatos e republicou o vídeo do Sérgio Reis. A ironia aqui é que ele foi preso por publicar o vídeo do Sérgio Reis. O Sérgio Reis não foi preso. Dá para você ter uma noção aqui da ironia dessa história. Posteriormente, teve o caso da bomba lá que queriam colocar. Ele foi condenado, saiu do Brasil, fugiu, não respondeu, mas a revelia é quando ele não se manifesta no processo, nomeia um advogado público, e aí ele foi condenado mesmo assim. O advogado público fez a defesa dele, mas ele foi condenado. Salvo engano, 5 ou 9 anos de prisão, não me recordo do fato. Só que agora ele recorreu ao STF pedindo um habeas corpus. E aí, esse habeas corpus não caiu nem na mão do Cássio Nunes e nem na mão do André Mendonça, que estão dando os habeas corpus, impedindo que as pessoas sejam obrigadas a comparecer à CPMI. No caso do Wellington, o processo caiu na mão do Barroso. E a gente cita agora para vocês essa matéria da CNN. O ministro Barroso manteve o depoimento à CPMI de condenado por tentativa de atentado à bomba em Brasília. Então ele já está condenado, ele já estava considerado fugitivo. A defesa havia pedido um habeas corpus para que o Wellington Macedo não comparecesse à oitiva. Então, da mesma forma que foi solicitado o não comparecimento da oitiva e o Cássio Nunes deu e o André Mendonça deu, o Barroso negou. Mas o Barroso expôs alguns pontos aqui interessantes. O Barroso, ele manteve aqui a obrigatoriedade e deu os seguintes direitos ao Wellington. Ele não precisa assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, ou seja, ele não precisa assinar termo que ele vai ter que falar a verdade, ele não pode ser incriminado e nem condenado por qualquer pergunta que seja feita. Ele não precisa responder sobre os fatos que impliquem autoincriminação. Então, se ele quiser fazer igual o Mauro Cid, chegar e ficar só em silêncio, ele pode. Não podem ser adotadas quaisquer medidas restritivas de direito ou privativas de liberdade como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Ou seja, lembra que depois que o Mauro Cid ficou em silêncio, depois que o Mauro Cid ficou em silêncio, aconteceu do presidente da CPMI, o Arthur Maia, acusar de abuso do direito ao silêncio. Aqui o Barroso já cortou na cara, falou, não vai entrar com essa história de abuso ao silêncio. Não serão adotadas quaisquer medidas restritivas contra ele. E também lhe seja assegurado o direito de ser assistido por seu advogado
e manter comunicação reservada com ele. Ou seja, se no meio da discussão aqui o Wellington Macedo quiser falar, não, eu quero uma pausa, eu quero conversar com o meu advogado, o direito dele está garantido. Olha, eu tenho alguns pontos aqui para a gente discutir sobre essa questão da CPMI. Eu não vejo com bons olhos a atuação do STF em cima da CPMI. A CPMI é uma atuação do legislativo. É o legislativo que tem atuação, que tem a pauta da CPMI. Não é uma matéria, não é um assunto do judiciário. E judiciarizou demais, ou seja, hoje é quase que uma CPMI do STF. O STF define quem pode, quem não pode, o que vai falar, o que não vai falar. Além do que o governo Lula, também que é executivo, também tomou conta da CPMI. Então hoje, sinceramente, CPMI no Brasil já não tem mais razão de ser. Se o governo pode simplesmente chegar e comprar e tomar conta da CPMI, se o STF, o judiciário, vem e toma conta da CPMI dizendo quem pode ou não pode, qual a razão de existir de uma CPMI? Não faz sentido. E por falar em governo tomando conta, a gente vai pegar essa matéria aqui. Ó. Essa matéria aqui foi publicada no Hora Brasília, mas está publicada em outros jornais também. O Isalci Lucas, que é senador, inclusive de Brasília, eu mesmo já fiz live, já fiz eventos com ele, junto com o saudoso Nero Júnior. A gente sabe que ele é um senador muito sério. E ele trouxe aqui uma denúncia bem grave, né? Coisa que você já sabe, que é a parcialidade da relatora da CPMI. Mas olha só, senador Isalci Lucas denuncia a parcialidade do relatório. E aí aqui ele traz uma denúncia mais grave do que só a parcialidade. Ele fala que o relatório já está pronto, gente. E ao dizer que o relatório já está pronto, ele é nulo de pleno direito, porque ainda tem informações a serem inseridas. A CPMI não acabou. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apontou parcialidade na CPMI de 8 de janeiro e afirmou estar estarrecido com os acontecimentos na comissão. Ele acusou a relatora, senadora Elisiane Gama, de possuir um relatório pronto. E aí, meu amigo, a ilegalidade desse fato do relatório já estar pronto é gritante, uma vez que tem fatos ainda a serem apurados. Como que o relatório já vai estar pronto? Não tem como. Então, essa denúncia do relator, do senador, é muito grave, sabe? E assim, a Elisiane Gama mesmo já falou durante a sua atuação como relatora. Eu sou base do governo. Não, ela não é. Ela é relatora. Ela não poderia de forma alguma ser base do governo. Ela deveria ser imparcial, assim como o presidente, que começou muito bem e agora está recebendo muitas críticas, o Arthur Maia. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, eu já falei sobre esse assunto, pegando a publicação direta do delegado Ramagem, que tinha feito a publicação sobre esse caso aqui do Flávio Dino, mas nesse caso agora eu estou trazendo de volta para vocês porque a Revista Oeste republicou isso aqui e reverberou. Flávio Dino vai ser denunciado no Tribunal de Haia. E isso aqui deixou o Flávio Dino bem nervoso com essa situação. O senador Jorge Seife, que é do PL de Santa Catarina, anunciou na terça-feira, dia 19, que vai denunciar o ministro da Justiça Flávio Dino ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. De acordo com o parlamentar, a denúncia será por crime de guerra, em virtude da prisão de 1,3 mil manifestantes que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro. Seife disse ainda que a ação, que terá assinaturas de outros membros da oposição, vai mencionar o presidente Lula e o general Gustavo Menezes, chefe do comando militar. Então, agora eles estão partindo até para o Tribunal de Haia contra o Dino. E aí já tem uma denúncia na ONU. Não sei se vocês se recordam, se vocês lembram, mas foi feita uma denúncia na ONU sobre essas prisões que aconteceram referentes aos atos do dia 8 de janeiro. E eu acredito que a oposição ainda vai tomar outras medidas, uma vez que, se a gente analisar bem, também tiveram aí abusos, inclusive, na minha visão, na decisão do STF, que foi uma decisão totalmente fora do contexto tradicional. Eu, na minha visão jurídica, como advogado, eu entendo que o tribunal era incompetente, tá? Eles não tinham foro de prerrogativa de função. Eu entendo
que o direito de defesa foi cerceado, haja vista que eu não acredito na tese de crime multitudinário, isso para mim é um escárnio. Eu fiz uma comparação aqui para vocês com relação àqueles fatos que estão acontecendo nas universidades, do punhetaço, do bunda lelê que eles estão fazendo, e agora começou a surgir de um monte de universidade, e que alguns foram inclusive expulsos da universidade, mas aquilo é crime, e foi um crime coletivo. Só que somente os alunos que fizeram aquilo devem ser condenados. A individualização da pena, a individualização da conduta é o princípio básico do direito brasileiro. E aí agora você imagina se eu pegar todos aqueles alunos e falar, ó, eu quero que todos respondam por ato libidinoso. Todos. Todos os alunos que estavam na quadra. Quem estava na quadra, mesmo quem chegou depois do bunda lelê deles lá, deve ser condenado. Quem chegou depois. E aí, eu quero saber quem que criou o evento. Ah, foi a faculdade? Eu quero a prisão do reitor, porque o reitor deixou o evento acontecer. O reitor foi omisso, deixou o evento acontecer, não denunciou depois, eu quero a prisão do reitor também. Mas e os professores? Os professores estavam lá, não fizeram nada. Os professores deveriam ter retirado os alunos, impedido que aquilo ia acontecer, se expulsado os alunos, tirar deles no braço, se fosse o caso. Porque, e dado voz de prisão para ele, porque qualquer um que está cometendo um crime é dever do cidadão até dar voz de prisão. Então os professores também todos presos. Você tem noção que é mais ou menos isso que aconteceu no 8 de janeiro? Crime para crime, porque eu não vou falar que não foi crime, tem que ser muito burro para falar que aquilo não foi crime. Invadiram prédios públicos, alguns quebraram, outros não. Tem que ficar bem claro, tá? E tem um vídeo que circula até daquele Aécio, aquele primeiro, onde ele fala, ó, o pessoal tá quebrando, não pode quebrar. Tá o vídeo circulando na internet. Ou seja, o cara não quebrou nada. E aí o Rui Costa, que é o presidente do PCO, não é o ministro Lula não, o outro Rui Costa, tá? Que é presidente do PCO, ele falou, olha, não tem prova nenhuma que aquele homem estava quebrando nada. Ele deveria responder por ter invadido os prédios, por ter entrado no prédio, mas nada mais do que isso. Então, é um verdadeiro absurdo. Vamos partir para outra matéria aqui para vocês, tá? Essa aqui é cabeluda, não tem nada a ver com política, ou um pouquinho, mas é uma coisa absurda, tá? O parlamento do México, lembra do chupa-cabra, gente? Chupa-cabra que era denunciado que no México tinha o chupa-cabra e todo mundo fez um away e depois o assunto acabou, lembra disso? Pois é, acharam o chupa-cabra, tá? O que aconteceu? Lá no parlamento do México, alguns ufólogos levaram corpos de alienígenas. E aí expuseram esses corpos. E aí todo mundo fala, ah, não tem nada disso, aquilo ali é feito, é criado, são bonecos. E olha só, matéria do Jornal Extra, tá? Eu sempre cito a fonte. Médico legista diz que alienígenas apresentados a deputados no México não parecem ser falsos. Você tem noção do tamanho do buraco que vai se encontrando agora? Imagina, ó, de 2021 para cá, eu acho que quem previa o fim do mundo já estava meio que acertando, porque veio pandemia, o mundo ficou maluco, o que era certo virou errado, o que é errado virou certo, e agora alienígena. Meu amigo, o que mais que falta acontecer? Deu guerra na Ucrânia, deu guerra entre países democráticos, Lula voltou ao poder, que é uma coisa mais louca do que essa, Lula, presidente do Brasil de novo. E aí agora, alienígena. Você tem noção para que rumo que o nosso mundo está indo? Para quem acredita aí que naqueles astrólogos lá que diziam que era o fim do mundo, pois é, vai que a gente está errado e quem estava certo eram eles, viu? Porque a coisa está indo para um caminho bem doido, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente volta com mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho. Para quem ficou até o final, coloca aí no comentário que ficou até o final. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. E até o próximo editorial.